gente seguindo esse projeto Consciência Espírita, hoje nós estaremos estudando o capítulo 54 de uma obra que tem 63 capítulos. Inácio intitula esse capítulo Autoconscientização. Ele vai comentar uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 11. Quando Paulo anotou assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Paulo está fazendo uma reflexão, como sempre utilizando de símbolos, não é? Levando os cristãos também a uma reflexão mais profunda a respeito das suas atitudes diárias, entendendo, fazendo-os refletir a respeito da necessidade de compreender o que é treva, o que é luz, o que é obra infrutuosa e até quando a gente vai se manter nesse exercício, nesse cultivo dessas obras infrutuosas, porque elas não vão dar frutos em tempo nenhum. Então ele está comunicando a necessidade de que nós façamos esse processo de autoconscientização dentro das mínimas expressões do nosso dia a dia. Porque através desse contato conosco mesmo é que a gente cresce. Então, entendendo que o processo de autoconscientização, ele é pessoal, ele é de dentro para fora. O outro que me circunda, que divide comigo as experiências no plano material, ele é um colaborador no meu processo de autoconscientização, tanto quanto eu faço parte do processo dele. Mas ninguém vai fazer por mim aquilo que eu preciso fazer, nem vice-versa. Nós não vamos fazer por ninguém o processo de autoconscientização de cada um. Então, quando a gente pensa em consciência, o que vem à mente? É cérebro? É pensamento? Consciência espiritual? O que seria uma consciência espiritual? E o que é uma consciência espírita acima de tudo? Então, eu preciso entender que eu me conscientizo quando eu descubro quem eu sou, como eu sou e aquilo que eu devo ser. Como eu devo ser. Porque as nossas mudanças só se realizam quando nós nos reconhecemos necessitados dela. Então, se manifestar um espírito da maior grandeza espiritual aqui, com a maior luz possível dentro da nossa capacidade de assimilação dessa grandeza espiritual. E disser que a gente precisa fazer determinada coisa. Se a gente não tiver aquilo como certo, como caminho para a nossa vida, não adianta. Porque Jesus tem nos chamado ao caminho do bem mais diretamente há pelo menos 2000 anos. E a gente ainda insiste em seguir pela vereda que ele, contrária àquela a qual ele nos recomenda contato. Então, preciso entender, olha, me autoconscientizar é um processo doloroso, acima de tudo. É um processo dificílimo. É ter contato consigo mesmo dentro do que você tem de maior dificuldade de vivência do bem. Para que você consiga visualizar o que precisa ser modificado dentro de você. Mas também é um processo de reconhecimento daquilo que você já realizou até esse exato momento. Porque quando você realiza algo e se conscientiza da sua capacidade de autossuperação, aquela vitória alcançada serve de modelo e de exemplo para todas as outras que virão. Então a gente precisa de equilíbrio para reconhecer o que eu tenho de dificuldade e para reconhecer e me conscientizar daquilo que eu já tenho de bom. Daquilo que eu já consigo alcançar de vivência do bem. Então a gente sabe que a gente precisa realizar a tão falada reforma moral, não é assim, gente? Tem que fazer a reforma moral, tem que reformar moralmente, etc, etc, etc. Mas como é que a gente faz isso na prática? Vocês já pararam para pensar isso? Que a gente vem à casa espírita,
fica ouvindo os outros falar, ou a gente pega livro, fica lendo, mas a gente na prática não sabe como é que faz isso. Ah, mas tem que perdoar. Ah, tem que relevar. Tá, mas como é que faz isso na prática? Tem que se tornar mais paciente, mas como é que faz isso na prática? Porque a gente está esperando, na verdade, muitas vezes, acontecer alguma coisa que de repente vai mudar a nossa forma de ver as coisas, de enxergar os acontecimentos, os fatos, as pessoas, e daí a gente mudar. Então a gente não tem o hábito de levantar de manhã e refletir acerca de todos os pensamentos que a gente emana durante o dia, ou de todas as nossas ações durante o dia, porque isso dá trabalho, não dá, gente? Ou não? Ou é só para mim? Eu disse que a gente não tem muito hábito de refletir acerca de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas expressões diárias, nos mínimos detalhes, porque isso é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que é fatigosa, vamos dizer assim, desgasta fisicamente. Porque quando você pega uma bola, não é? Você coloca lá no alto da montanha e coloca ela descendo montanha abaixo, só a lei da gravidade empurra ela. Não precisa de esforço nenhum. Agora, quando ela precisa fazer o movimento contrário de subida, ela tem que vencer a lei da gravidade. Se eu quero levar uma bola lá em cima, eu empurro, eu mesmo faço o esforço. Não é assim? Espiritualmente é a mesma coisa. Descer montanha ladeira abaixo, espiritualmente, vibratoriamente falando, é a coisa mais fácil que tem. E vamos ser sinceros, é gostoso, não é, gente? Hã? Não é gostoso? Não dá prazer? Ou não? Vocês estão com medo de falar porque vocês são espíritas, vocês estão na casa espírita, né? Não é assim? Não é bom? Ainda dá prazer. Porque se não desse prazer, a gente não fazia. Sabe quando que a gente modifica espiritualmente? Quando a dor da consequência da nossa falta de vivência do bem é maior do que o prazer que a gente sente em deixar de vivenciá-lo. Então é mais ou menos assim, olha, você sabe que determinada coisa não é boa para você. Você sabe que depois que você fizer, você vai ficar mal. Sua consciência vai te cobrar. Mas é gostoso. A sensação que te dá é prazerosa e você pega e faz. Quando você faz, que aí veio o fogo da paixão e te consome as suas energias espirituais, você está cansado. Você está desgastado. E aí você tem que fazer aquele movimento de novo, de se perdoar, de retomar o caminho. Então aquela dor que você sente, que é a dor moral da consequência da sua inconsciência e inconsequência espiritual, ainda não é tão grande quanto o prazer que você sentiu quando você caiu espiritualmente. No dia que for maior, a gente não faz mais. E aí tem aquela diferença entre o bom e o gostoso. Vocês já ouviram falar dela? Já, né? Não? A gente precisa fazer a diferença do que é bom na nossa vida do que é gostoso. A gente tem optado só pelo que é gostoso. Por exemplo, se entregar os vícios de variada ordem, porque cada um de nós aqui está vinculado com um determinado vício. Ou não? Não precisa falar não, viu, gente? E aí, a gente ainda sente prazer nesse vício, porque é gostoso. Nos causa sensações. Fisicamente, o nosso corpo reage a determinadas sensações e estimulam determinados hormônios, a gente sente a vibração daquilo no nosso corpo. É gostoso? É gostoso. Então, para quem gosta de comer, você vê aquele pudim te olhando, né? Aquela maravilha, né? Aí você olha para ele, ele olha para você e não tem jeito, né, gente? Aí você vai lá, você podia comer um pedacinho só, mas você não aguenta. Ele é tão gostoso que você come ele numa sentada só. Aí depois, na hora que você está farto, você não consegue nem levantar da cadeira, né? Aquela moça, pega um copo d'água para mim, porque eu não estou aguentando nem levantar, não é? Aí vem a dor moral, você, não devia ter comido. Aqui, minha barriga, como é que tá, né? Meu colesterol, e etc, etc, etc.
Então, cada um de nós tem o seu pudim, não tem, gente? Se fosse só o pudim, estava bom, né? Então, é gostoso. Mas é bom? Não é bom, não. Não te faz bem espiritualmente. Aí você adoece. Aí o médico fala assim, olha, você está aí com uma deficiência de vitamina no seu organismo, você vai ter que tomar óleo de fígado de bacalhau. Alguém já tomou aí, gente? O pessoal mais antigo já tomou, que eu tenho certeza. Então todo mundo que tomou naquela época sabe o gosto que é, não sabe, gente? Aí você toma aquele remédio, é gostoso? Não, é horrível. Mas faz bem para a sua saúde? É bom? É bom. É igual quem está com câncer. É gostoso passar pela quimioterapia, por aquele tratamento doloroso e tudo mais? É gostoso? Não. Mas é bom para você porque vai te proporcionar uma cura? Então a gente precisa diferenciar o que é bom e o que é gostoso. Quem fala isso é o Dr. João Lourenço, lá da Rádio Boa Nova, psiquiatra. Então, quando eu começo a visualizar tudo na minha vida, diferenciando o que é bom e o que é gostoso, para mim eu começo a refletir. Tá, vai ser até gostoso eu fazer isso, porque quando você está com raiva de alguém que te ofendeu, não é? E você joga aquilo para cima, não é? Ah, mas dá um alívio na hora, não dá? Vai falar que não é gostoso. Vai falar, a gente está na casa espírita, mas vai falar, gente. Não é? Você relaxa, o seu ego ali, ele vai lá nas alturas, porque você coloquei ela no devido lugar dela. Então, quer dizer, você pode desabafar naquele primeiro momento, mas depois vêm as consequências daquele desabafo. E aquilo não é bom para a gente espiritualmente. Assim acontece com todas as nuances da nossa vida. Quando a gente se deixa levar por aquilo que mais nos associa, nos vincula com as vibrações mais rasas da vida, a gente está deixando de crescer espiritualmente. E aí é que Paulo diz aqui, ó, não vos comuniqueis, não entre em sintonia, não entre na mesma faixa vibratória com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, com o que não é luz, com o que não te permite visualizar um futuro mais adiante. Por quê? Porque te obnubila a visão espiritual, te cega, você não consegue. E aí Paulo de Tarso era assim, olha, pau é pau, pedra é pedra e ponto final. Tinha meio termo. Então quando ele queria acabar com Jesus, ele queria ponto final, não queria nem saber. Mas no dia que ele viu que ele estava errado, ele se entregou àquilo de uma forma tão intensa, que ele não se permitia mais determinados atos. Então, quando ele falava que ele tinha um espinho na carne, não é? O que é o espinho na carne? Porque às vezes a gente tem espinho, não é? E a gente só sente, tem até uma música que fala, né? Só quando você põe o pé no chão. O espinho está lá. Quando você põe o pé no chão, você sente, porque ele te finca. Às vezes você esquece que tem aquele espinho. Por quê? Porque você não quer tomar contato com aquele espinho. Você não quer pensar que aquele espinho é um chamado da vida a uma autorreflexão, a uma mudança de postura. Então você vai vivendo inconscientemente, sem refletir a respeito de nada. Sem refletir a respeito do que eu penso, do que eu falo, do que eu faço. Quando eu tenho a necessidade de colocar o pé no chão, eu lembro. Eu lembro do que eu preciso resolver dentro de mim. E aí é uma dificuldade de fazer o processo de crescimento espiritual, de autoconscientização antes da dor chegar. Porque é mais ou menos assim, olha. Você sabe o que você está adiando para resolver? Sabe. Não é? A gente sabe. Você vai ter que resolver cedo ou tarde. Não tem jeito. E aí, é Jesus e Emmanuel. E aí? Sua filha já está curada. E agora? Você pode me seguir agora. Se você quiser, basta você falar assim, não, eu quero.
Ou você pode me seguir no concurso dos milênios. Qual que você escolhe? Qual que Emmanuel escolheu? Qual? O mesmo caminho que a gente escolhe, não é? Ele falou assim, não, isso vai dar muito trabalho, eu tenho que largar a minha condição de senador, eu tenho uma carreira, eu tenho uma visão social, eu tenho um respeito social. Se eu abrir mão, as pessoas começarem a me ver com você aqui, vai pegar mal, não é? É igual o jovem rico lá, não é assim? Aí a gente funciona mais ou menos igual aquele programa de televisão antigo que tinha mais ou menos assim, tampava, né, o olho da pessoa, colocava um fone nele e falava assim, você quer trocar uma chupeta por um carro 0 km? Quer? Sim! Não é? Aí de repente fazia o contrário, né? Você quer trocar um carro 0 km por uma chupeta? Você estava sim! Sim! Então mais ou menos é assim, a vida está perguntando assim, olha, você quer trocar uma condição espiritual, de paz espiritual, de consciência tranquila, que nada te perturba, e aí a gente esquece que naquele momento que a torneira do fio da sua casa quebra, é que você precisa exercitar a sua paciência. Mas você está doido para terminar, porque o bicho ansioso é a gente, né? Pode falar a verdade, né? Como a gente é ansioso, né? Você está fazendo uma coisa, mas não interessa o que você está fazendo, você quer acabar ela o mais rápido possível. Pode ser o que for, mas você quer acabar ela. Porque o ansioso, gente, ele acorda o relógio, ele não espera o relógio acordar ele. E ele coloca o relógio 5, 10 minutos além do tempo adiantado para falar que ele vai acordar antes do relógio, porque ele pensa assim, não, eu vou adiantar meu relógio porque eu não quero atrasar. Não é assim? Não é difícil? Porque mexe com você. E aí não é só na hora que você levanta, é o dia inteiro, você está correndo contra alguma coisa. Contra um tempo, você tem que fazer, não, tem que terminar aqui. Mas por que você tem que terminar? Não, porque eu tenho que terminar. Não é assim? A gente começa a ler o livro assim, eu tenho que terminar. Mas por que você tem que terminar esse livro? Não é porque eu tenho que pegar outro depois. Mas você não vai estar lendo do mesmo jeito? Lê isso aí. E ainda vem aqueles espíritos de reunião mediúnica que começam a falar, tenha paciência. Aí você pega paciência, eu sei que está aí, né? Você não está aqui com a minha esposa, com o meu filho bagunceiro. Você não conhece meu patrão? Então quer dizer, a gente está sempre colocando no outro, nas coisas, a responsabilidade pelo que a gente é. Então a vida só te mostra assim, nossa, você é muito ansioso. Você bebe água? Tem gente que nem bebe água. E para comer, mas igual o pato, você viu o pato comendo? Porque pato não tem dente, né? Não tem o que fazer. Não mastiga. Porque mastigar demora. Né? Aí ela engoliu. Eu sei, uma, duas, três, você tá doido. E aí como é que um espírito se torna evoluído ao ponto de encarnar ou reencarnar em missionário, como missionário em um plano como o nosso, e chega aqui e fala assim, porque se não tiver a paciência em primeiro lugar, nem reencarna. Aí já não é missionário. Imagina só, um missionário recebendo a missão, para onde que você vai? Para aquela escola lá dos bagunceiros. Aí olha para baixo e fala assim, mas aquela não tem como ir para outra, não. Mas como ele já desenvolveu a paciência, o respeito, tal, ele pede para vir para cá. Ele fala, não quero ir para aquela liga que é a pior, que é lá que estão precisando de mim. Aí ele vem. Quem está doido para sair fora é a gente. Doido para arrumar uma boca para ir para um lugar melhor. Tem como, né, conversar com o Emmanuel, lá ver se ele, né, leva a gente para um lugar para ficar lá pertinho deles. E aí, gente, não tem jeito, sabe por quê? Porque a vibração nossa mostra quem a gente é. A gente não está vendo, mas nosso pensamento tem forma, o nosso pensamento tem cor. Então, os nossos campos de força, os campos, né, os nossos chakras, então eles emitem cores. Tem gente que está aí nu, né? Está vermelho, todo vermelho. Por quê? Está desestruturado, desarmonizado intimamente. E aí o que faz a vibração, o que te permite estar em determinado lugar, ou em determinado contato com determinadas entidades espirituais,
Não é ninguém que te pega e fala assim, não, agora você pode ir para cá. Não, vem cá, você fez o quê? Você fez isso, você fez aquilo, então vem para cá, agora você pode passar dessa porta aqui. Enquanto a gente estiver pensando assim, é inconsciência espiritual. A gente está longe dessa consciência, acima de tudo, da consciência espírita. Porque ninguém vai te pegar e vai falar assim, não, aqui você não pode entrar. Isso é linguagem simbólica que Jesus utilizou para te falar assim, olha, você se capacita à convivência em determinados ambientes. Então a gente pensa assim, eu quero ir para o nosso lar, não é? Nosso lar na época que foi escrito, né? Porque o nosso lar já não é mais igual era, né? Já evoluiu. Mas dentro do próprio nosso lar não tinha lá as camadas espirituais, os setores espirituais, dos mais elevados, dos menos elevados. Então, quem ficava lá nos mais baixos níveis vibratórios eram aqueles que comungavam daqueles níveis vibratórios. Porque não desenvolveu olhos de ver, ouvidos de enxergar, capacidade de sentir, de visualizar a vida. Então lembra aquela mulher que foi lá conversar lá com Clarence pedindo ele, não é? Dá um jeitinho aí, né? Aí ele falou assim, mas você não fez nada ainda. Você não conseguiu fazer uma amizade, você não tem um vínculo com ninguém aqui, você não desenvolveu nenhuma tarefa. A gente passou você tal tarefa, você não quis. Você passou a outra, você não quis. Por quê? Porque não desenvolveu olhos de enxergar naquela tarefa, naquele setor, naquela situação, um mecanismo de elevação espiritual. Mas está pedindo, está exigindo oportunidade melhor, experiência melhor, contato com quem é mais legal, porque o problema não é a gente, o problema são os outros. Não é? Então, o que a gente costuma brincar, a gente é muito gente boa. Entendendo o nosso jeito de ser, fica tranquilo, não é? A pessoa sabe que você não gosta de determinada coisa, faz aquilo, você tem que ficar com raiva mesmo, né? Se não fizer, a gente convive bem. Então, mais ou menos é assim que a gente pensa. Porque a gente está em contato com a dificuldade, que é a aresta do outro, ou da vida, que apara a sua própria aresta, e nesse contato a gente vai ficando mais lisinho, mais mansinho. Mas e hoje? Está acontecendo hoje. Você está aqui pensando o que você vai ter que fazer daqui a meia hora, que essa palestra não acaba nunca, ainda falta meia hora. Então é agora o momento de refletir. Então você está num ambiente que você está inserido no ambiente onde você se encontra? Ou não? Então André Luiz tem uma mensagem que fala assim, irmãos em perigo. Aí ele vai citando situações em que aqueles que estão vivendo aquelas situações se encontram em perigo. E uma delas ele fala assim, aqueles que se encontram em determinado ambiente sem estarem nele mentalmente. Sabe mais ou menos como é que é? Então eu estou no meu emprego aqui, mas a minha cabeça está no outro, que eu nem sei qual que é ainda, mas eu vou conseguir. Eu estou aqui e estou assim, Itália, como a Itália é linda, a França, né? Que saudade de Paris, né? 1800, naquela época maravilhosa, agora eu estou aqui nesse país, esse calor insuportável. Minha profissão, como eu queria ser determinadas coisas e a vida não me permite de jeito nenhum. Eu já estudei, já paguei escola particular, já fiz prova, mas não tem jeito. Pior de tudo, eu já até consegui fazer a faculdade, mas agora não consigo arrumar emprego. E etc, etc, etc. A minha família, meu amigo, etc. Então, quer dizer, você não está inserido mentalmente no ambiente em que você se encontra. Você está ali fisicamente, passando pelas situações. E aí, como você não está inserido naquilo, você não consegue retirar do ambiente o que é necessário para você sair dali. Você quer sair. Mas você quer sair como aquele aluno fujão que pula o muro da escola para sair mais cedo antes de fazer a prova. Quer dar um jeito de sair mais cedo, quer dar um jeito de passar para o próximo módulo sem passar pela prova. E a gente só consegue dar esse salto para a próxima etapa quando a gente passa pela prova que a gente está enfrentando. Então, assim, olha, nenhum de nós aqui está na posição que está, enfrentando a prova que está enfrentando, porque a vida não olha para você, ou porque você está a parte da bondade de Deus. Como se fosse assim,
mas não tem condição, né? Desde que eu nasci, é assim. É uma problemaiada danada. Eu sei que não tem vida fácil, mas a minha vida, se eu for te contar a minha história aqui, né, dá um outro livro e etc. Porque a gente entende que está assim para todo mundo, né? A dificuldade está para todo mundo, e especialmente nesse momento de transição planetária. E aí, Inácio de Antioquia, ele inicia a mensagem dizendo assim, olha, elevar-se em espírito e em verdade e se auto-iluminar, vencendo batalha íntima contra as suas imperfeições, é para o homem, sem sombra de dúvidas, tarefa que requer comprometimento absoluto e dedicação total aos ideais do bem. Então é dedicação total, é comprometimento absoluto. É trabalhoso ser discípulo de Jesus. Não é fácil. Aí agora a gente está falando assim, não, para falar que não é fácil, para falar que é difícil, não, tem que falar que é desafiador. Gente, é difícil mesmo, ponto, acabou, é difícil. Não é? Vamos ficar iludindo, não é desafiador. Não, é difícil mesmo. Pelo menos para mim está sendo difícil. Se fosse fácil, não era prova mais. Então, o que é você estar em contato com esses princípios o tempo todo? Contato absoluto, que foi o que Paulo fez. Então, Paulo trabalhava de sol a sol, carregando peso, entrando no meio de mato, sendo assaltado em estrada, apanhando, sendo apedrejado, ridicularizado, o tempo todo. Então, ele trabalhava de dia, de noite, ele pregava o Evangelho. Mas só que quando ele trabalhava de dia, ele não deixava de ser discípulo de Jesus, emissário de Jesus. Ele não falava assim, aqui, ó, bom, meu horário é de 8 às 18. Não me pede para ser espírita aqui, não. Então eu vou sentar lá, se eu trabalho na repartição, sei lá, no escritório, eu vou sentar lá, meu patrão não está aqui me olhando mesmo, não vou fazer nada. Eu sei que eu tenho que fazer isso aqui, não vou fazer não. Ah, deixa para lá. Aí o outro que trabalha comigo não está fazendo, também não vou fazer não. Não é? Porque se eu fizer, eu vou estar fazendo o meu e o dele, não vou fazer não. Também não faço. Se ele não faz, eu também não faço. Ah, você quer saber? Os deputados estão roubando tudo, eu também vou roubar. Eu vou roubar como? Não vou assaltar banco. Mas se eu for num supermercado, alguém me der um troquinho a mais, eu também não estou nem não. O que tem? Não é? Vou pegar e vou colocar no bolso, porque eu não tenho a mínima preocupação com os valores elevados da vida. Então eu vou passando pelas situações. Então eu faço assim, ó. Bom, se tiver radar aqui, eu ando a 60, mas se não tiver, eu vou andar 200. Não tem ninguém me pegando agora. Não é? Igual aquela pessoa que entra no carro, põe um cinto de segurança, por quê? Porque senão o policial multa. Ele ainda não tomou consciência que aquilo é para o bem dele. Não é? Aí chega numa estrada de terra, num lugar assim mais fácil, a primeira coisa que ele faz é tirar o cinto. Estou livre. Como é ruim seguir a lei, né? Como é difícil ficar pensando em lei o tempo todo. Quero ser livre. Quero ter comprometimento com isso. Então, nesses mínimos detalhes é que a gente faz toda a vibração de um planeta. Porque o planeta está assim porque você pensa assim, ele pensa assim, eu penso assim. Cada um de nós pensa assim. E aí forma toda a vibração do planeta. Então, eu ainda tenho uma autoestima tão baixa que eu acho que o que eu faço de bem não presta para nada. Então, eu deixo de fazer. Que diferença que faz eu pegar um livro aqui e ler uma mensagem para esse tanto de coisa que está acontecendo no mundo? Que diferença que faz eu deixar de jogar um papel de bala na rua? Todo mundo joga mesmo. Então é mais ou menos aquela diferença, aquela historiazinha lá do menininho jogando estrela do mar para dentro do mar, né? Aquele tanto na praia. Vocês já ouviram essa história, não já? Aí chega um e fala assim, vai adiantar de quê, meu filho? Você ficar jogando uma ou outra aqui para o mar? Olha o tanto de estrela do mar que está aí na praia. O que vai adiantar você pegar uma ou outra e jogar lá dentro? Aí ele falou assim, para aquela que eu jogar vai fazer diferença. E eu estou fazendo a minha parte. Então, quando você joga um papelzinho de bala na rua, você não tem noção da casa que você está jogando água lá dentro. E que está subindo até aqui. E de repente está afogando os outros. Por quê? Porque eu pensei assim, você pensou assim, ela pensou assim. Agora vamos imaginar os pensamentos que a gente vai jogando todo dia, os negativos. Desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente vai dormir. Sem falar o que a gente faz durante o sono, né? Porque essa parte a gente vai pular. Vamos censurar essa parte. Então quer dizer, aí não adianta fazer uma prece para Jesus e falar assim, Jesus, como o mundo está ruim, como está difícil. Dá uma limpadazinha aí. Não é? Você não está vendo, não?
Quer dizer, mas se for para limpar todo mundo, vai ficar quem? Se for para tirar quem está poluindo, vai ficar quem, gente? A gente costuma brincar assim, se colocar um detector de imperfeição moral na porta da casa espírita, quem é que passa? Porque no banco, não é? Tem aquele detector de metal. De repente, a gente costuma ficar lá na porta passando vergonha, né? Esquece uma chave, um celular dentro do bolso. E é constrangedor, não é? Imagina ter um detector de imperfeição ali. Então, Jesus, a espiritualidade, a lei, ela permite que o joio esteja em contato com o trigo, até determinado ponto. Depois, quando não tiver jeito mais, quando tiver muito evidente o que todo mundo faz, o que todo mundo pensa, o que todo mundo é, fala assim, olha, você não está legal não é? Então, nesse momento, você vai ser convidado, com muito amor e carinho, a fazer um estágio lá com os dinossauros. Mas falta só alguns milhões de anos para eles descobrirem o fogo, está quase chegando. Vai lá. Na hora que você chegar lá, você vai ser um Deus, né? Porque você já conquistou uma certa condição espiritual, de elevação espiritual, apesar da sua dificuldade moral no momento e etc. Então, a gente é o que a gente irradia. E a gente consegue determinadas experiências pelo que a gente irradia, pelo que a gente é. A gente está aqui num plano material se acostumando a respeitar o outro, a entender o outro, a compreender o outro. Sabe o que é rede social? Rede social nada mais é do que um esboço, um ensaiozinho para quando você chegar lá no plano espiritual, você olhar para o outro e falar assim, nossa, não é? Mas agora não tem jeito dele esconder, mas eu estou vendo aqui quem que ele é, a vibração, a cor, o pensamento, tudo direitinho. Então é mais ou menos você olhar lá no perfil da pessoa, no que ela posta, e você está vendo o que ela é, não é? Pelos comentários dela. Então você nesse momento está estudando uma forma de se adaptar à forma do outro, de respeitar. Então você lê lá aquela... Nossa Senhora, o que o outro colocou aqui? Que tristeza. E por mais que você discorde entender aquilo, considerar aquilo como fazendo parte do processo evolutivo do outro, e ponto final. Então nós estamos aqui nesse estágio. Então a gente precisa entender nessas mínimas expressões do dia a dia uma possibilidade de crescimento espiritual. Lembrando que nós somos espíritas, a gente está dentro da casa espírita, mas a maior parte do tempo a gente está lá fora. Inácio prossegue. Nesse sentido, a autoconscientização é de concurso indispensável, de vez que quem almeja crescimento espiritual precisa reconhecer em seu íntimo os pensamentos e as atitudes em desalinhos com os princípios nobres da vida, a fim de que assim seja-lhe possível sublimar suas posturas. Então, é o que a gente tinha dito no começo. Se eu não entendo a minha postura como sendo necessitada de mudança, eu continuo nela. Vou continuar. Ah, você não viu que você estava errado? Não estou errado. Então você vai continuar. Da próxima vez, se acontecer uma situação análoga àquela que você caiu, você vai cair de novo. Porque você não vai modificar o seu pensamento. Você não acha que está errado, continua do mesmo jeito. Aquele que deseja, pois, renovar-se, ascendendo-se espiritualmente, é convocado a divisar no âmago de seu ser o que o impede de brilhar em profusão. Porque atribuir a quem quer que seja, ou a qualquer situação vivenciada, a responsabilidade por seu afastamento do bem, será a atitude que o vincula mais estreitamente aos ardis do engano, conduzindo à fuga irrefletida da realidade e, consequentemente, às quedas fragorosas. Ou seja, todas as vezes que a gente nega o princípio da necessidade da renovação espiritual, a gente está se vinculando mais e mais com o mal, com os pensamentos rasos. Então a gente vai só repetindo enganos, desenganos. Cada vez mais sendo enganado pelo próprio ego, pela própria falta de autoconscientização. Então é mais ou menos assim, olha. Inácio, lá no livro Sementes de Esperança, ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar assim, olha, por mais duro que seja, por mais difícil e desafiador, quando você se desequilibrou, você só o fez porque você se permitiu desequilibrar. Porque você entregou ao outro a chave do seu equilíbrio interior.
Então não adianta falar assim, não, mas eu estava tranquilo, foi o outro que falou tal coisa. Ah, não foi a situação que me fez ficar daquele jeito. Não foi. Aí ele prossegue e diz assim, o outro ou a situação a qual você se permitiu desequilibrar é como um espelho que te escancara a face o que vai na sua intimidade. Alguém viu o Chico Xavier aí rodando a baiana? Alguém já viu o Chico tendo esse tipo de atitude? E situações na vida foram que não faltaram para que ele agisse assim. Mas como ele tinha domínio sobre si mesmo, ele não se deixava se entregar pelo outro. Imagina o que é você trabalhar o dia inteiro, estar em contato o dia inteiro, uma pessoa que ficou atrás de você o dia inteiro te procurando, te encontra lá na casa espírita de noite e fala assim, você que é o Chico Xavier? Dá um tapa na cara. Fala assim, quem você pensa que é para me deixar andando atrás de você o dia inteiro? Eu fui atrás de você na sua casa, fui no seu trabalho, voltei na sua casa, fui no centro lá, fui no outro lugar, você não estava, e eu andando atrás de você o dia inteiro, agora eu vou sentar aqui e você vem me dar um passe. Já pensou? A mulher acabou de dar um tapa na cara do Chico, ele sentou e falou assim, agora você me dá um passe. Aí você vai lá dar um passe, né, miserável? Então não sai nada da sua mão ali, né? Da sua vibração e tal. Por quê? Mas o Chico teve a condição espiritual de se equilibrar, né? E quando ele teve impulso de agir de forma diferente, ele teve que se autoconter. Porque quando mataram o cachorrinho dele, coitado, né? Que acharam que estavam cuidando dele, deram um veneno pro cachorro, ele ficou triste, ele ficou magoado. E aí, mano, fala com ele, ó, Chico, ó, tem uma sombra aqui no seu chakra cardíaco aqui, ó, que está impedindo o nosso trabalho de ser realizado. A espiritualidade não está conseguindo se aproximar de você para se comunicar, não. Resolve isso aí. E aí ele sentiu, mas o que eu faço? Eu estou magoado, não é? Nossa, ela matou meu cachorro. Aí o Emmanuel conselha, vai lá, dá uma coisa, procura saber de uma coisa que ela mais gosta. Vocês conhecem essa história, né? Oi? Não? Aí o Emmanuel fala com ele, dá uma coisa que ele gosta. Aí o Chico foi lá sondar a mulher. Ela falou assim, Chico, oi? Eu gostaria muito de ganhar uma máquina de escrever, uma máquina de costura. Aí o Chico pensou assim, nossa senhora, funcionário público pagar máquina de costura naquela época, hein? Aí ele pagou durante o ano todo, quase que o salário dele inteiro pagando a prestação daquela máquina. Cada vez que ele ia pagar, ele lembrava da irmã, né? Aí ele foi trabalhando aquela sensação, aquela emoção. Aí no dia que ela recebe, né? Aí aquela energia dela vai no coração do Chico e limpa. E aí ele supera aquela dificuldade. Por quê? Porque o espírito, ele tem dificuldade até de se tornar espírito perfeito, puro. Ele está passando por provas. O Chico passou por muitas provas. O Chico não é um espírito puro. Ele é um espírito muito mais evoluído do que nós, mas ainda apresenta algumas dificuldades. Como espírito necessitado da perfeição a qual ele pode alcançar, não é? Então, quer dizer, é o esforço, é o empenho de vivenciar o bem. Então, quando a gente pensar assim, olha, aquela situação, então, quando eu me desequilibrei, não foi a situação, não foi a pessoa? Não. Foi porque naquele momento você pegou a chave da sua intimidade, falou assim, ó, abre, entra, faz o que você quiser, bagunça tudo. A gente permite. Seja por qual motivo for, a gente ainda permite. Inácio prossegue, por isso Paulo de Tarso, muito sabiamente, de forma inspirada, alerta a humanidade em sua epístola aos companheiros de Éfeso, acerca da necessidade de um homem desvincular-se do mal, evitando tornar-se coadjuvante das obras infrutuosas das trevas. Todavia, inadvertidamente há quem opte por seguir a trilha inversa recomendada pelo apóstolo. Fugindo de todo tipo de ponderação a respeito de suas condutas diárias, muitos não se admitem responsáveis pelos equívocos que cometem, por imputarem às pessoas com as quais compartilham sua existência, ou às circunstâncias experienciadas cotidianamente, o motivo de seu afastamento do bem. Entregando-se assim à irreflexão, ocultam da própria consciência o que poderia representar-lhes ensejo à renovação íntima, se optassem em contrapartida por modificar suas atitudes,
compreendendo-se carentes da reforma moral que os capacitaria a voos mais altos no campo de seu desenvolvimento espiritual. Então, olha, por mais difícil que seja, quando algo dessa natureza acontece comigo, eu preciso refletir por que eu estou me sentindo daquela forma. Se é alguém que me fez algo e eu não consigo relevar, muito provavelmente eu estou colocando naquela pessoa um valor superestimado do que ela é em relação a mim mesmo, ao ponto de deixá-la comandar as minhas atitudes, os meus pensamentos e as minhas emoções. Porque quando você encontra com uma pessoa que você não tem vínculo nenhum na rua, a pessoa pode fazer o que for para você. Você olha e fala assim, eu, hein? Né? Se a pessoa chegar a te xingar, você pode até ficar mais ou menos ali vinculado com aquilo, mas depois você vai embora e fala assim, eu, hein? Como você não tem vínculo com ela, como você não colocou nela uma expectativa que ela agisse de forma diferente, etc., você releva quase que momentaneamente. Agora, aquele que está com você no dia a dia, né, gente? Aquilo é diferente. Porque aquele você coloca uma expectativa. Eu não acredito que fulano fez isso comigo, né? Por quê? Porque a sua expectativa em relação a ele era muito grande. Então você queria que ele agisse da forma como você pensou e ele agiu da forma como ele queria. Então, houve um desequilíbrio. Da mesma forma é a vida. Você planejou um roteiro para a sua existência, a vida foi lá, pegou uma borracha e falou assim, não, por esse não, você vai por aqui. Aí você atribui à vida a responsabilidade de hoje, você está revoltado. Você está insatisfeito. Não é? Você está por aqui. Com tudo. Por quê? Eu queria fazer de tal forma, não pude. Fui para o outro lado, não tem jeito. Fui para o outro, não tem jeito. Quanto mais eu tento fazer de um jeito, a vida vai e me leva para outro caminho. E aí você atribui a essa circunstância a sua falta de equilíbrio, a sua falta de vontade de viver, a sua falta de fé no futuro, de esperança na renovação espiritual e de etc. Porque a gente, ao invés de pegar aquilo como uma ferramenta para elevação, a gente pega aquilo como uma afronta à nossa individualidade. Por que o outro pode e eu não posso? Por que o outro pode ter aquilo, viver aquilo e eu não posso? É porque o outro nasceu da mãe e do pai dele. Você nasceu da sua mãe e do seu pai. O outro é o outro. Você é você. Então a sua referência nesse momento não é você. O que você precisa fazer, o que você precisa modificar, é o outro. Não é? Você quer comparar a sua vida pelo que os outros fazem, pelo que o mundo faz, pelo que o mundo apregoa como sendo valor e etc. Quando foge desse roteiro, nascer, crescer, não é? Estudar, ter um emprego bom, casar, ter filhos, ser feliz, ter um carro, uma conta no banco, ter saúde, uma casa na praia, uma casa no banco, fazer uma viagem pelo menos uma vez por ano, conhecer o exterior. Se você não faz isso tudo, minha vida é uma tristeza, não é? Se no meio do caminho acontece algo que foge do que você tem como um roteiro para a sua vida, a revolta aparece. Mas de repente você não quer nada disso. Você quer o que você quer, e o que você quer não foi o que eu falei. Mas não importa. O que importa é a forma como cada um se posiciona diante da vida e diante do que está vivendo, do que precisa viver e do que gostaria de viver. Inácio prossegue. Não abandones a ti mesmo, porém, entregando-te também a tamanha inconveniência. Avalia que a vida convida-te a todo instante a auto-iluminar-te, a fim de que te desvincules das vibrações que ainda te arrastam às atitudes de ordem inferior. Então, mais ou menos assim, olha, a gente tem uma autoestima tão baixa, como a gente disse, que a gente está acostumado a ficar nesse patamar, não é? Então eu pego lá um desenho, uma folha em branco lá, dou umas rabiscadas lá, porque estou rabiscando, né? Queria desenhar, queria fazer quadros maravilhosos, mas rabiscar é tão mais fácil, vou ficar rabiscando aqui, ficar só esboçando, não é? Porque desenvolver a aptidão requer trabalho, requer esforço, requer constância, requer comprometimento com você mesmo. Então entender, olha, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo para que eu tenha paz. Por que você está vivendo isso?
estou vivendo porque eu quero me autossuperar. Não quero continuar mais nesse patamar evolutivo pela eternidade. Eu quero me autossublimar. Eu quero experiências mais tranquilas. Eu quero experiências mais leves. Eu quero provas na qual eu tenha condições de enfrentar de uma forma diferente como eu tenho enfrentado até esse exato momento. E aí a gente só se gabarita ao próximo passo quando a gente executa o passo do momento. Então você tem 2 degraus, você não vai conseguir passar para o segundo de uma hora para a outra, precisa passar pelo primeiro. E aí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, reflete, portanto, e serás intimado a concluir, por mais desafiador te pareça, que quando te afastas do bem, tu és o responsável maior pelas desditas às quais te entregas, de vez que elas ocorrem em decorrência de tua invigilância e de teu descompromisso contigo mesmo. Agindo assim, efetivarás tua autoconscientização, rompendo definitivamente as estruturas que te mantêm em comunhão com as trevas, irradiando, por conseguinte, a luz a qual foste destinado. Então, nesse momento, eu passo a produzir boas obras, bons frutos, desvincular, como Paulo disse aqui, né, deixar de ter essa comunicação, essa comunhão com as obras infrutuosas das trevas. Porque isso não me traz fruto, não me traz benefício algum. Manter nesse patamar evolutivo, vibratoriamente falando, os patamares mais rasos, não vai me fazer desenvolver o que eu preciso desenvolver para que eu me auto-supere, para que eu me torne feliz. Então, eu posso estar enganado, mas me arrisco aqui a dizer, com quase 100% de certeza, que todo mundo aqui quer ser feliz, não quer? Você falar, se você quer ser feliz, você fala assim, não, cara, não, você é perfeito demais, eu não mereço. Claro que quer. Intimamente é o que a gente tanto busca. Agora, o que está te apartando nesse momento da felicidade que você pode ter no mundo? Porque a felicidade completa não é daqui. No mundo sofrereis turbulências. Pai, não vos peço que o tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Ou seja, a prova faz parte. O vínculo com o mal é a opção de cada um de nós. A gente agradece a atenção de vocês, as boas vibrações, os pensamentos de vocês, e que de alguma forma o que a gente fala, o que a gente reflete possa se tornar um mecanismo diferente de autoconscientização, que no dia a dia possa nos chamar a atenção para determinado detalhe que tem passado despercebido, que a gente possa refletir um pouco mais e buscar dentro da nossa própria intimidade a chave, a solução para os nossos problemas, porque não está nem ali, nem aqui, está dentro de nós, a gente só precisa encontrar. Muita paz para vocês.